congresso infantil. Muito bem. Eu quero convidá-los a abrir vossas Bíblias. Gálatas, capítulo de número 2. Quando eu terminar, né? Quando eu termino uns 10 minutos. Gálatas, capítulo 2. Versículo de número 20. Eu já li esse texto aqui numa reunião como esta, mas ainda não ministrei bem o texto. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu lerei e quero que os irmãos leiam após mim o mesmo versículo. Diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A igreja. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Eu trouxe uma breve reflexão. Um dia, nesse texto, e confesso aos irmãos que, ao ler esse versículo, é um versículo que nos chama a atenção, porque o apóstolo Paulo, ele tem aqui autoridade para dizer: eu estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Esta caminhada nossa, como cristãos, como servos de Deus, é de suma importância nós refletirmos, nós pararmos e pensarmos como é importante Cristo viver em nós. Então eu quero, nesta oportunidade, lembrar outros textos da palavra que nos faz refletir sobre a necessidade que temos de termos Jesus direcionando as nossas vidas, guiando os nossos passos, nos orientando como agir, como reagir, como fazer, como falar, como responder, como tratar. E a palavra de Deus, ela traz conselhos para todos nós. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós éramos perdidos, não tínhamos esperança, e o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que despir desse velho homem e nos revestirmos do novo homem. Esse novo homem em Cristo Jesus nos dá a qualidade de semelhante a Cristo. Amém? As pessoas vê Cristo em nós. Esse é o objetivo do Evangelho. Quando as pessoas olham para nós, elas não veem Cristo. Eu não posso dizer que ao olhar para os irmãos, eu estou vendo um pequeno Cristo. Isso é filosofia oriental. Alguns pregadores
influenciados pela filosofia oriental, quiseram interpretar isso dizendo: olha, quando eu olho para o irmão eu vejo um pequeno Cristo. Não, não é esta a ideia. Nós temos Cristo habitando dentro de nós, mas isso não nos faz pequenos cristos. Pelo contrário, o que as pessoas vão ver em nós? Vai ver em nós do caráter de Cristo, da bondade, da misericórdia, aquilo que é próprio de Deus, que são os atributos de Deus. Nós vamos ter facetas, partes, que são representadas nas nossas ações, como nós lidamos com as pessoas. Agora, nunca, irmãos, seremos um pequeno Cristo. Só que esse velho homem fica todo dia querendo se manifestar. Nós já fomos transformados, nós já fomos libertos, nós temos aqui uma plena, ou pelo menos deveríamos ter uma plena consciência, que aquelas coisas se passaram, tudo se fez novo, mas esse velho homem, vez por outra, fica tentando manifestar nas nossas vidas. Na verdade, o velho homem, ele se manifesta, ele tenta imitar o novo homem. O eu, quando Paulo está dizendo, eu estou crucificado com Cristo, Paulo está nos ensinando que o nosso eu, ele tem que morrer. Se Cristo não estiver assentado no trono, eu estou. O meu eu é tão forte, que eu quero estar no trono. Paulo está dizendo que o eu tem que morrer. Cristo tem que assentar no trono do nosso coração. Quando Cristo assenta, então o eu tem que sair fora. Mas como é que esse eu se manifesta? Irmãos, o eu é tão forte. Por que nós temos guerras dentro da igreja? Guerras por cargos, guerras por posições. Não é o espírito que está lutando. Quem está lutando é a carne, é o velho homem. É tão interessante, irmãos, quando Deus olha e Deus levanta. Quando o homem levanta o outro homem, tem pouco valor. Mas quando Deus levanta, o que Deus faz permanece. Você não precisa brigar por posições. Dentro da igreja, irmãos, tudo desgasta. Tudo que a gente faz repetidamente desgasta. Às vezes a gente tem uma posição dentro da igreja e a gente segura com tanta garra, com tanta força. A força que a gente empenha para segurar aquilo, a gente não percebe que a gente já desgastou, já perdeu o público, já perdeu a liderança, já perdeu a qualidade da liderança. E tudo isso é o eu, é a carne. E nós precisamos entender isso. Dentro das nossas igrejas, das nossas organizações, tem pelejas. Como é difícil trocar alguém de uma função. A pessoa se torna dono do cargo. Se alguém está como dirigente do círculo de oração, dirigente ou coordenador de jovens, tem que entender que essa função é passageira. A função pastoral também é passageira. Ninguém está eternamente. Se houver mudanças, agradeça a Deus pelo tempo que serviu, em vez de reclamar por ter trocado. Porque o que é de Deus permanece. Se é para você ser o líder, você vai voltar. Aceita a troca por um instante. Permita a troca. Você sabe por que trocar pastor de congregação é importante? Porque tanto a igreja fica desgastada, como o pastor desgasta. Eu me lembro que eu pastoreava uma regional, não vou dizer o nome. Eu estava assim, pensando dentro de mim, eu não posso sair agora,
porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, e na minha mente planejando. Quando chegou o final do ano, eu tinha 4 anos e 3 meses naquela igreja. O pastor Antônio Rosa me tirou. E eu, dentro de mim, eu fiquei triste, mas calado. Eu não queria sair. Eu achava que eu tinha que ficar mais um período. Mas quando eu cheguei na outra igreja, eu entendi que eu precisava sair. Eu estava desgastado, eu estava cansado, e provavelmente o povo também estava cansado. Então, nós temos que entender que Deus, Ele ainda está no controle das coisas. Não precisa ter medo, irmãos. O mesmo Deus que viu o profeta Amós, que viu Davi pastoreando o rebanho, o mesmo Deus que chamou esses homens, Ele ainda chama homens e mulheres para a sua seara. A gente fica querendo ajudar Deus, fica na sua posição, Deus está te vendo. Essas lutas, essas guerras por cargos, não é coisa do espírito. O eu, irmãos, ele se irrita. Nosso eu é muito forte. A gente se irrita até com a alegria dos outros. Você já viu gente que não consegue ver o outro alegre? Tem pessoas que, se vê alguém alegre, fica mal. Ei, nós temos que aprender a se alegrar com a alegria dos irmãos. Tem gente que quer que os outros se alegrem com ele, mas ele nunca se alegra com os outros. Isso é o eu, irmãos, o ego. O ego, ele é egoísta, ele pensa nele. E se nós não cuidarmos, a gente acaba pecando. Quem diz que você é bom em tudo, irmãos? Eu gostaria, por exemplo, não vou falar que eu tenho inveja, porque não é inveja, mas eu gostaria de acabar de pregar e cantar, igual o pastor Silvio faz, o pastor Arli Crei. Eu tenho que pregar no seco. Se acabou de pregar, é aquilo ali, pronto. Ou então eu preparo alguém para cantar. Mas eu não preciso ter inveja deles. Eu chamo eles para cantar. Amém? Você não precisa ser o que você não é. Deus não te deu. Não queira ser o que Deus não te deu. Agora, o que Deus te deu, dê o seu melhor. Pode ser simples, pode ser humilde, mas dê o seu melhor. É o que eu posso. Agora, o seu irmão glorifica a Deus pela vida dele, porque ele é instrumento de Deus para abençoar o seu ministério. Eu aprendo todo dia, irmãos. 3 domingos atrás, cheguei aqui no culto. Eu sentei e eu falei, pastor Júlio, quem vai pregar? Aí o pastor Júlio, é o senhor. Claro que um pastor como eu tenho que, todos nós temos que estar preparados com alguma mensagem ali, mais ou menos no jeito. Cheguei, o Júlio, é o senhor. Mas tinha um jovem aqui, visitando um gaúcho, e falaram, vamos dar oportunidade para ele. O menino trouxe uma palavra tão boa que eu falei, se eu soubesse, eu tinha deixado ele pregar. Mas por não conhecer, não ter ouvido, a gente não conhece, não sabe. Aí eu deixei o rapaz, deu a palavra, depois eu preguei. Ontem o rapaz pregou. E foi uma bênção. Sabe o que eu vejo, irmãos? Nós precisamos aprender a ouvir. Tem muita gente que só serve se ele falar. Tem muita gente que só serve se ele estiver na frente. Eu aprendi uma coisa, quando eu fazia instituto bíblico. Se você vir alguém abrir um centro de recuperação, não queira abrir outro não, primeiro ajude ele, fortaleça ele, estenda a mão para ele, porque não é fácil. Tem gente, vamos falar assim, o eu às vezes quando vê alguém fazendo algo melhor, fica tentando desqualificar, desfazer. Isso é carne, meus irmãos. Tem hora que a carne tem inveja. Tem hora que a carne trabalha assim.
o irmão está tão abençoado que dá um certo ciúminho. Põe o joelho no chão, fala: Jesus, me ajuda a abençoar. Jesus, me ajuda a amar. Senhor, me ensina. Porque, meus irmãos, esse negócio de só a gente querer fazer, isso é muito perigoso. Porque tem hora que a palavra não está comigo. Deus dá a palavra a quem Ele quer. Quem diz que a palavra está só com você? Tem hora que Miriam e Arão acham que a palavra está com eles. E Deus fala: não, a palavra está com Moisés. E fim de papo. Não é com vocês. Mas se a palavra é com Moisés, deixa Moisés falar. A palavra é com Moisés, mas tem hora que Deus não quer usar Moisés. Deus vai usar quem Ele quer. Tem hora que Deus usa um pastor, mas tem hora que Deus usa uma dessas irmãs servas do Senhor. Usa um desses irmãos servos do Senhor. O que nós temos que estar preparados, irmãos, para ser instrumento nas mãos de Deus. O eu, ele é invejoso, ele se ressente, corta a relação com as pessoas. Irmãos, estava na igreja, o camarada foi colocado como líder de jovens. Primeiro culto de jovens, a igreja lotada, aquele trabalho maravilhoso. Terminava o culto, ele falou assim: que Deus levantou das cinzas. Palavra fora do lugar, palavra carnal. O ex-líder de jovens ficou revoltado. Se Deus te usou, para que humilhar quem saiu? Deus levantou das cinzas, para com isso. Essas coisas é passageiro, irmãos. Tem culto que é uma bênção, a glória de Deus é derramada. Mas tem culto que Deus trata com o pastor, Deus trata com o pregador. Ele prega, nada flui, nada dá certo. Mas tem gente que está recebendo, tem gente que está sendo edificado. Aí o camarada quer humilhar quem saiu da liderança de jovens, dizendo que Deus levantou das cinzas. Eu oriento os pastores: chegou numa igreja, não fica cantando muita vitória, não. Toda igreja nova que a gente chega, o povo chega junto. Quem vai ficar é daí uns dias, é daí um ano, daí 2 anos é que você vai ver o resultado, se é verdade ou não. Tem pessoas que cantam vitória com 1 semana que está no lugar. Para com isso. Não falei do líder de jovens, com um culto ele já cantou vitória? Não é assim, irmão. Isso é eu, isso é ego. Ego tem que morrer. Cristo tem que ser Senhor das nossas vidas. Eu penso que com 8 anos que eu assumi a presidência desse ministério, pela graça do Senhor, pela indicação de vocês, eu tenho autoridade para dizer o que eu vou dizer. Em nenhum momento eu quis sobrepor ao pastor Antônio Rosa. Isso não é questão de humildade, nada disso, é questão de entendimento. Um homem que trabalhou 38 anos presidente, o que eu tenho que fazer a não ser reconhecer o trabalho dele? Tem pessoas que não reconhecem o trabalho dos outros, irmãos. Tem pessoa que só vê a si mesmo. Isso é eu. Nós temos que entender que nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Cada um faz uma área, trabalha numa área, tem uma visão. E nós temos que valorizar nossos irmãos. Não podemos achar que somos o bambambam da obra de Deus. Não, senhor. Sabe o que o eu faz? O eu critica todo mundo. Critica, fala mal da mensagem, mas não sabe. Irmãos, você sabia que tem dia que a gente vem pregar, a mente da gente está tão cansada. Se eu fosse olhar eu hoje, eu não estaria aqui ministrando. Mas eu sinto que é meu momento, eu preciso, é o dia, eu tenho que me virar. Mas se eu não conseguisse, eu já vim com a mente preparada para uma segunda opção aqui. Se a mente não fluir, fica quieto. Tem gente que acha, é eu mesmo, vai encher linguiça diante da igreja. Não, senhores, aqui não é lugar disto. Aqui é lugar de alimentar o povo. Quando eu falo isto, eu não estou dizendo que eu nunca errei. Não, eu já errei muito.
Eu já errei. Eu fui pastor de uma igreja que eu preguei praticamente todos os domingos, todas as quintas, e dei todos os estudos bíblicos. Foi muito bom para mim, mas eu não formei ninguém. Eu não formei obreiros, eu não formei pessoas para ministrar. Tem gente que só ele sabe, não é só eu que sei. Deus ainda levanta obreiros para a sua seara. Louvado seja o nome do Senhor. O eu, irmãos, ele é muito duro com as atitudes de terceiros, mas é muito flexível com as suas próprias atitudes. Acha que o outro está sempre errado, ele está certo. Irmãos, eu aprendi que eu tenho que andar com a palavra perdão na mão. Todo instante eu tenho que perdoar meu irmão. Eu não sei o que ele está passando, eu não sei qual foi a guerra que ele amanheceu, qual é o problema familiar, e a gente julga as pessoas. O eu julga o semblante, julga se sorriu ou não, fala mal. Ei, é difícil, não é? Mas o Espírito Santo está aqui, irmãos, para nos fortalecer, para nos encher, para tirar esse ego tão forte. O nosso eu também, ele é tímido. Tem hora que ele é tímido, tem vergonha. Tem hora que Deus manda a gente falar de Jesus para um perdido e a gente não fala, porque o eu é tímido. As pessoas vão me interpretar mal. O camarada ora é rico, ora é pobre demais, ora é isso, ora é aquilo. Isso é timidez. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o céu. Nós precisamos entender, irmãos, que a ousadia Deus quer dar a nós como testemunhas vivas do poder e da graça e do amor do Senhor Jesus. Paulo diz: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. É o eu que é tímido. Nosso ego só pensa nele, só nas coisas da carne. O eu é egoísta. O eu não sabe amar, a não ser a si mesmo. É cheio de vaidade, cheio de orgulho. Irmãos, quando te colocar numa posição, seja humilde, seja grande não, deixa Cristo aparecer na sua vida. Esse negócio de posição é passageiro, porque eu poderia me orgulhar, sou presidente. Deus pode acabar com isso tudo de uma noite para o outro dia. O que adianta o orgulho? O que adianta a vaidade, se Deus não estiver contigo naquilo que Ele te entregou? Deixa Deus aparecer na tua vida. Deixa a glória de Deus sobre a sua vida, no teu ministério. Aleluia. Enquanto eu não for colocado na cruz, nós teremos problema. Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, irmãos, permitir. É como abrir a porta para que o Espírito Santo entre e a vontade de Deus seja feita através de nós. Não é eu usando Deus, é Deus me usando. Nós vivemos um tempo, irmãos, que as pessoas querem usar a Deus. Deus não é manipulado pelos homens. Eu trouxe orientações na última reunião com os pastores. Tem umas frases que nós temos que eliminá-las. A gente aprende isso com pregadores. Como eu determino? Você determina o quê? O que eu posso determinar? Eu não sei o que será daqui 1 hora, daqui 5 minutos. Você determina o quê? O que você pode dizer: eu creio. Diga comigo: eu creio. Eu creio que Jesus pode. Ele pode curar, Ele pode salvar, Ele pode libertar. É no nome dEle. Jesus falou: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. É no nome de Jesus. Você não determina nada. Agora, no nome dEle, irmãos, eu tenho experiência.
eu vi demônios saindo das pessoas. Eu orei, Jesus curou uma criança com hepatite C. Eu exigi da mãe o documento. Ela me mostrou o primeiro e depois de uma semana me mostrou o segundo. Criança completamente curada. Uma criança enganada pelo médico, uma birosca que agarrou na garganta. O médico fez a mãe assinar laudo como morto. E agora nós oramos. Ela ligou desesperada, nós oramos. E aquela bolinha de gude saiu sozinha da boca da criança. O médico falou assim, ó, vai ter problema sério de garganta. O menino já é rapaz, curado para a glória do Senhor Jesus. Quando eu morei 2 anos aqui no Cidade Nobre, quando eu voltei de Fabriciano para cá, um dia chegou um moço lá em casa, que era o dono da casa, eu não o conhecia, alugamos de imobiliário, eu não conhecia o dono. Eu precisava resolver umas questões na casa, que eu não conhecia, questões de cano, de água, essas coisas, e ele foi me mostrar. Depois que ele me mostrou tudo, ele falou, olha, deixa eu te contar um testemunho. Houve um dia, que alguém estava comigo, ligou para o senhor, e falou, eu quero que o senhor faça uma oração agora, por esse moço. Esse moço está mal, com um câncer na garganta. Eu confesso aos irmãos, eu nem lembrava, porque eu não tenho o costume de orar por telefone. Mas ele disse, aquele dia o senhor orou, pelo telefone. No outro dia, eu tinha exame, e o médico assustou. E eu não tenho nenhum problema mais na garganta. Jesus curou o câncer da minha garganta. Os irmãos podem conversar, é o senhor Rivas, dono dos postos de gasolina. Ele é crente da igreja presbiteriana. Eu não vi, eu te pergunto, qual o mérito que eu tenho, que você tem, quando Jesus opera um milagre? Milagre é Deus que opera. Para de tomar a glória para si. É o eu que gosta de aplausos. O eu é que gosta de ser bajulado. Mas quando você deixa Cristo aparecer na sua vida, as coisas vão acontecendo naturalmente. A glória de Deus vai se manifestando. E você dá glória para Jesus. Qual o mérito que o pastor Júnior tem de ser presidente deste ministério? Nenhum. Nenhum. Humanamente, nenhum. Primeiro, a minha origem, da onde eu vim, filho de agricultor, cuidando de animais a infância inteira, muito longe de qualquer visão de estudo. Eu até pensava na minha adolescência, eu não posso ficar estudando muito, Jesus está voltando, tamanha era a minha visão, uma visão curta. Eu tenho que cuidar porque Jesus está voltando e eu não preciso estudar. Só que eu quero te dizer o seguinte: é Deus que levanta, não é homens. Deus não está te perguntando a sua origem, Deus não está perguntando a sua capacidade. Deus está dizendo, você aceita? Você crê? Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Não precisa se preocupar com posições. Deus está te vendo. Deus é quem levanta. Aleluia. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo, irmãos, tire uma foto real do nosso coração e diga como que está. Quem está no trono? É Cristo ou é eu que estou no trono? Se Jesus aparecer nas nossas vidas, irmãos, os resultados serão melhores. Eu não estou pregando uma palavra para vocês apenas, eu estou pregando também para mim. Porque esta palavra, se eu disser para os irmãos que eu preparei essa mensagem em 1995, vocês talvez não acreditam. Eu era pastor no Amaro Lanari quando Deus me deu essa palavra. Eu preguei ela inteira nunca. Nem hoje eu vou pregar inteira. Por quê?
Eu confesso aos irmãos que não é fácil, eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém. Eu estou lembrando que tem 3 dedos apontados para mim aqui, e que eu também preciso passar pelo crivo da palavra de Deus. Tem gente que é muito bom de fazer a aplicação da palavra na vida das pessoas, mas eu quero que cada um de nós entenda que a palavra de Deus, ela tem que falar conosco primeiro. A espada é de 2 gumes, ela corta para lá, mas ela corta para cá. Se Cristo não reinar nos nossos corações, para nada serve o que fazemos. É necessário, irmãos, o eu morrer. É necessário haver quebrantamento na vida dos crentes. Os dias são maus, os dias são de trevas. Satanás tem guerreado contra a igreja do Senhor. Mas nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e pedir: Senhor, derrama sobre mim a tua graça, derrama sobre mim a tua unção, me dá pureza na minha mente, pureza no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Só é possível crucificarmos o nosso eu aos pés da cruz de Cristo. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho, esvaziou a sua glória, Jesus se humilhou, e nós às vezes não queremos nos humilhar. Esta noite o Senhor quer trabalhar na sua vida. Você é bênção nas mãos de Deus. Queridos pastores, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. No seu lugar de trabalho você é instrumento, você é ganhador de almas. Satanás está às vezes tentando dizer que você não serve para nada. Olha o lugar que você está, faça do lugar que você está o melhor lugar. É ali que Deus te assentou, te colocou. Por quanto tempo eu não sei. Não adianta iludir que não, meu lugar é lá. Não, Senhor, faça a obra de Deus onde Deus te colocou. Seja instrumento nas mãos do Senhor. O eu, ele é egoísta, ele pensa nele. Mas quando Cristo está em nós, nós pensamos nas almas, nós pensamos no reino, nós pensamos de ser usados nas mãos do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tenho uma notícia para os irmãos. Esse negócio de crucificar o eu, bom seria que eu hoje me quebrantei, ajoelhei, chorei, confessei os meus pecados, me derramei diante do Senhor, fui alegrado, fui renovado, e acabou. Mas não é assim. Eu tenho que crucificar todo dia. É todo dia, é todo dia. Não é uma vez por ano, não é uma vez por semana, é todo dia. Eu tenho que me humilhar diante do Senhor. Crucificação do eu é serviço diário. Quer morar no céu? O eu tem que ser crucificado todos os dias. Pastor Júnior, essa mensagem é fácil de pregar, não é não? Porque nós somos humanos, nós somos carnais, nós precisamos ser espirituais. Nós não podemos permitir que esse eu cresça em nós. Todas as vezes que você tenta, ou que o inimigo, ou que sua carne tiver um pouquinho de inveja, de egoísmo, reflita um pouco. Olha para cima e diz: Senhor, muito obrigado pelo que eu tenho. Não deixa eu desejar o que é do outro. Não deixa eu desejar o que eu não tenho. Agradeça pelo que Deus te deu. Quando você se concentra no que você não tem, você esquece de agradecer a Deus por aquilo que Ele te deu. E eu quero te mostrar, quer chegar a um outro nível? Seja grato com o que Deus te deu. Aleluia. Tem gente que quer chegar lá, mas ele não sai do lugar. A cada hora que ele inveja, ele caminha para trás. A cada hora que ele murmura, ele dá um passo para trás. Mas a cada momento que você agradece, você caminha. A cada momento que você glorifica, você caminha para frente. Seja grato, seja grato, seja grato a Deus. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Gratidão, irmãos, é o maior nível de louvor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela igreja. Obrigado, Senhor, por ter nascido no lar evangélico. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de trabalhar na tua seara. Aleluia. Em vez de reclamar, Senhor, por que o Senhor não me ensinou a cantar? Por que o Senhor não me ensinou isso, não me ensinou aquilo? Para com isso, agradeça por aquilo que você sabe. Eu gosto às vezes de ver uns vídeos, irmãos, de pessoas com total dificuldade de locomoção. Hoje o pastor Rinaldo não pôde estar aqui, me ligou, está com a gripe muito forte, vamos estar orando por ele. Mas eu confesso aos irmãos, quando eu vejo o pastor Rinaldo adorando a Deus, eu falo assim, eu preciso de adorar dobrado. Eu preciso de adorar o dobro dele. Porque eu posso andar, eu posso falar, eu posso gesticular, eu posso fazer as coisas. Não espere momentos como este, adore com o que você tem. Para que se algum dia você não tiver, você saberá como adorar. Este é o dia que o Senhor fez. Adore ao Senhor Jesus. Curva a sua cabeça. Senhor, eu quero te louvar, Pai. Louvar pela tua palavra. Tua palavra é espada. Tua palavra corta os nossos corações. Ensina-nos a crucificar esse eu tão forte, esse ego, essa vontade carnal, humana. Senhor Jesus, reina em nossos corações. Assenta no trono dos nossos corações. E nos ensina a te servir, meu Pai. Nos ensina a te adorar. Nós pedimos, Senhor, a tua unção sobre a nossa igreja, sobre o teu povo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.